Aleluias. Meus amados irmãos, abra conosco no livro de Salmos, capítulo 51, versículo de número 11. Aleluias. Salmos 51, versículo de número 11, que está escrito assim: não me lances fora da tua presença. Davi falando, não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém, amados? Só até aí. A amada igreja pode se assentar. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A amada igreja sabe disso. Nós também somos pessoas segundo o coração de Deus, aleluia. Nós somos também. O mesmo Espírito Santo que Davi estava pedindo ali que permanecesse nele, nós também pedimos aqui no dia de hoje, aleluia. Em nome de Jesus. Não me lance fora da tua presença. Quer dizer, ele quer ficar com Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, ali Davi, por que ele está falando com Deus dessa forma? É um clamor, é um pedido, é ali vamos dizer assim, uma coisa mais profunda, porque está doendo. Ele tinha cometido aí o adultério com Betseba. Então, ele ficou se sentindo mal na presença do nosso Deus. Quando nós cometemos algo que a gente mesmo sente que aquilo não agradou a Deus, começa a mexer conosco. Você vai para um canto, você vai para o outro, o Espírito Santo começa a te incomodar, e você vai buscando uma forma de aproximação novamente do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ali consertando o seu altar, porque verdadeiramente você fala assim, eu fiz algo errado. E esse algo errado, irmão, às vezes quando a gente fala algo errado, a pessoa fala assim, será que eu fiz aquilo, adultério? Não é nada disso. Talvez uma palavra que você falou, e a palavra tem poder, ou as palavras têm poder. E ali você amaldiçoa uma pessoa da sua casa, assim naquele momento, talvez, de uma ira santa, vamos dizer assim. Como assim? Você está falando que você vai naquele lugar? Tomara que você quebra a cara lá, estou falando para você não ir. Está amaldiçoando. Você tem que falar, Deus, eu não quero que você vá não. Eu não quero que você vá naquele lugar. Mas já que você quer ir, Deus te abençoe. A escolha é da pessoa. É uma escolha pessoal. A pessoa talvez é de maior, a mãe, o pai precisa orientar os seus filhos. Mas já que ele vai, Deus te abençoe lá, minha filha. Deus te abençoe. Agora, quando você fala, se tomara que você quebra a cara, você está amaldiçoando. A palavra tem poder. Irmãos, então Davi aqui, ele está falando, não me lances fora da tua presença. Já é algo errado. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, aqui vem a consequência muito grande. Davi, vocês conhecem a passagem. O povo de Israel estava em guerra. Ele estava ali dentro do palácio. Então ele sobe para tomar um ar fresco. Dá uma saidinha de dentro do palácio, só tomar um ar fresco no porão ali. No porão não, lá no sótão, no telhado do palácio. Então ele roda para lá, para cá, preocupado com a guerra. Então ele está ali, com certeza podia estar até buscando a presença de Deus. Deus abençoa lá, meu Deus, abençoa meus homens, o teu povo está lá guerreando. Até quando ele chega na beirada do peitoral do palácio, e ele vê uma mulher muito formosa, se banhando, praticamente seminua. Ele está no alto, para quem passava embaixo, talvez não vier, mas como ele está lá no alto do palácio, você consegue ver lá dentro do quintal dela, na casa dela. E ele, como rei, ele manda trazer para ele, sendo que aquela mulher era uma mulher casada. Irmãos, tem muita gente fazendo isso aí, mas hoje talvez, mas ele não é rei, mas ele não traz pedindo para alguém trazer.
mas ele traz ela financeiramente, que ele tem dinheiro. Infelizmente está acontecendo, mulher de Deus tem entrado nisso aí, homem de Deus tem caído nisso aí, nessa armadilha, uma armadilha muito grande, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, está escrito na palavra de Deus. Então, amados, através desse ato aí, acontece uma sequência de destruição na vida do rei Davi. Um filho comete incesto com a própria irmã. O outro fica sabendo daquilo, vai lá e mata aquele que teve contato com a própria irmã. Lá na frente, o tio de Davi, tio segundo de Abisalão, vai lá e mata ele, Joabe. Olha, um abismo chama outro abismo. E além do mais, não ficou só no adultério não, Davi também virou assassino não só de Urias, mas também da tropa que ele colocou na frente de batalha mais pesada que tinha, porque ele pediu que Urias fosse dormir com a sua esposa, sendo que já sabia que ela estava grávida, para que o filho na cabeça de Urias fosse dele. Mas o Senhor não deixou. Não deixou, não, você vai pagar o preço. Urias bebeu vinho ali com Davi, depois sentou lá na porta do palácio e não saiu de lá, não foi para casa. E olha que ele estava voltando de batalha, ele foi chamado para isso, era para ir correndo para a casa dele, era a esposa dele que estava lá. Ele não saiu ali, honrando o que o rei não fez com ele, ele guardando a vida do rei, e o rei não guardou a esposa de Urias. Então ele manda colocar Urias na frente de batalha, virou um assassino também. E o peso foi muito grande. Irmãos, então isso tudo que nós falamos, essa consequência do pecado, que foi destruindo ali, corroendo por dentro ali a vida do rei Davi, tem feito isso na vida de muitas pessoas, que tem acabado com bons casamentos, bons relacionamentos, por causa de dinheiro, por causa de aparência, por causa de casa na praia, por causa de fazenda, por causa de sítio, por causa de vida social. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz para nós que a queda do servo de Deus, ela traz muitas consequências. Uma queda traz muitas consequências. A primeira é espiritual. Quando você peca de uma forma que Deus talvez chegue até se entristecer, e talvez até chorar no seu trono, porque é um escolhido dele que está falhando uma coisa que ele já sabe que ele não pode fazer. Então é uma batalha espiritual, uma queda espiritual. Ele começa a se afastar da luz e começa a entrar nas trevas, da onde um dia ele foi tirado. Muitas pessoas aqui, conforme eu dei o exemplo do pastor Moisés mesmo, eu saí de densas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Muitos aqui saíram disso aí. Quantas pessoas estão espalhadas nos quatro cantos do mundo, que saíram de vários lugares que a gente não pode nem falar, talvez para não machucar essas pessoas, mas as pessoas sabem de onde elas vieram. Cada um de nós aqui, nós sabemos o que a gente já fez lá no passado, e Deus também. E hoje nós sabemos que aquilo tudo era errado, nós estávamos verdadeiramente na escuridão, nas trevas, no fundo do poço, do lamaçal, e o Senhor nos tirar e nos traz para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro é espiritual, depois vem aqui as consequências psicológicas. Irmãos, às vezes você está dentro de casa, está olhando para a esposa, e você não consegue, você está olhando para ela, quando ela vira para ela de olho com olho, você não consegue olhar, porque você traiu ela, nem que seja em pensamento, ou olhar para outra pessoa, ou traiu ele. Uma pessoa que está ali fazendo a sua comida, cuidando de você, colocando às vezes remédio na sua boca, e você fazer isso. Então, amados, você não consegue encarar. Isso eu estou falando um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque tem gente que faz isso com a maior facilidade, mas você pode ter certeza, não conhece Jesus. Quem conhece Jesus não faz isso não. Quem tem o Espírito Santo não faz isso.
Inclusive, o tema de hoje da mensagem é lâmpada acesa. Lâmpada acesa, irmão. Não deixa apagar não, é como se fosse ali numa fogueira. Você vê que vai ali apagando diante dos problemas, diante da dificuldade, você vai jogando lenha na fogueira. O que é lenha? Oração, é jejum, é consagração, é intimidade, vamos dizer assim, é santificação sem a qual ninguém verá Deus. Vai jogando ali, para você manter a lâmpada acesa, que está na reta final. Estamos na reta final. Então, amados, vem também as consequências psicológicas, emoções. Então, aquilo que você quer dormir, você vira para um lado, vira para o outro, o sono não chega, que aquilo está te corroendo. Você fala, por que eu fui fazer aquilo? Irmãos, os irmãos sabem o que eu vou falar aqui. Ali está o erro, aqui está o lado certo. Se você estiver pendendo para ir para o lado errado, quem está aqui que tem o Espírito Santo de Deus, que busca a presença de Deus, o Espírito Santo te avisa antes de você ir lá. Ele começa a te mostrar, não vai, que ali é errado, não vai, você só vai lá se você quiser. Porque daqui até ali, naquela caixa de som que está no meio da igreja, você pensa 1001 coisa. O Espírito Santo fala muita coisa, daqui até ali. Agora, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai rapidamente para aquele lugar, ela corre para lá, como se ela estivesse fazendo aquilo assim, é uma oportunidade que eu estou tendo, é uma vantagem que eu vou ganhar de fazer aquilo, eu vou lá, não vou perder essa oportunidade, não vou aproveitar agora, a oportunidade é agora. Irmão, para fazer as coisas erradas é muito fácil, para fazer as coisas certas que é mais difícil. A gente sabe disso. Coisa errada é fácil de fazer, mas a certa é mais difícil. A certa você começa a pensar se você vai fazer, mas a errada é fácil. Para quem não tem o Espírito Santo, faz rapidamente. Outra consequência financeira, tem as consequências financeiras também. Quando você faz coisa errada, que você não consultou primeiramente a Deus, depois a esposa, talvez o marido, você vai lá, você compra carro que não pode comprar, compra terreno que não pode comprar, compra lá um caminhão de roupa que não pode comprar, naquele momento. Talvez você vai ficar guardado lá no guarda-roupa, vai trocar o fogão, que o seu fogão está novinho, mas você foi na casa do pastor Moisés, vou profetizar para mim, tem um fogão lá em casa, não é de 4, nem de 6, não é de 8 bocas, na casa do pastor Moisés, não tem isso lá em casa não, tá, irmão? Mas estou profetizando, tem um fogão lá de 8, não, lá em casa tem que ter um de 10, eu vou comprar um de 10 para mim. Irmão, para que isso? Talvez lá em casa tem 8 bocas, lá na minha família, juntando meus irmãos, a minha mãe é mãe de 11 filhos, então tem que ser um fogão grande, mas na sua casa eu sei seu marido, para que um fogão de 10 bocas vai ser maior do que o fogão do pastor Moisés? Então, irmão, eu fico feliz quando eu chego aqui na porta da igreja, tem um carro ali novo parado na porta, o irmão comprou o carro, glória a Deus, está na bênção, está ali pagando tranquilamente, não tem 48, 60, 100 vezes para pagar, não sei de quanto, carro de 40 mil, vai para 200 mil reais, por causa da prestação. Então não é isso não, o irmão pagou lá de poucas vezes, o que está tranquilo, o irmão tem condição de pagar, eu fico satisfeito, eu fico chateado quando o irmão chega e fala assim, estou precisando de uma cesta básica, eu estou passando necessidade, aí dói na gente. Mas o irmão está indo para frente, eu gosto, quer dizer, oração, intimidade com Deus, nosso Deus é provedor, Ele abençoa as pessoas. Então, entra aí também consequências financeiras e problemas na família. A família começa a desmoronar, conforme que nós vimos que a família de Davi começou a acontecer, inclusive o filho, que é Betseba, ficou esperando de Davi, também morreu. Deus não aceita coisa errada, Deus não aceita barganha, Ele aceita assim, o arrependimento. Arrependimento sim, Ele aceita. Mas barganhar com Deus, eu fiz isso, mas vou fazer isso por senhor, nada disso. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa nem de prata, nem de ouro, tudo já é dele, tudo é dele. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se, quer dizer, eles vão inclinar para aquele lado, inclinam-se para as coisas da carne,
Mas os que são segundo o Espírito com a letra maiúscula, o E com a letra maiúscula lá, Espírito, letra maiúscula, para as coisas do Espírito. Então, quando a pessoa está inclinada para as coisas da carne, ele pode estar dentro de igreja, irmãos, ele está enganando ele mesmo, ele vai se inclinar para as coisas da carne. Mas quando você se inclina para as coisas do Espírito, você é uma pessoa espiritual, você se inclina para as coisas de Deus, aleluias, as coisas de Deus. Então está falando bem claramente aqui. Sansão, um homem que era o quê? Nazireu, que é separado de Deus, não podia colocar vinho na sua boca, que vinho também lá em Israel simbolizava, mas até hoje tem algum lugar lá que ainda faz isso, alegria, mas no vinho não fermentado, nem bebida forte, e nem comer nada que fosse imundo, Sansão fez isso tudo aí, Hoje a imundícia na bebida forte continua sendo, o vinho é forte hoje em dia, né? E a bebida forte está lotada de bebida forte aí, e coisa imunda hoje para nós seria o quê? Tudo aquilo, os caminhos tortuosos que tem aí, para a gente não se misturar com isso, que isso aí corrói a alma da igreja, a igreja que está desprovida, despreparada para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Irmãos, então ele fez tudo errado. Então, o que ainda faz? Mas aí nós temos que entender, tem coisa que é da parte de Deus. Ele vai, naquela época tinha um costume vamos supor, o alemão casar com alemão, o brasileiro casar com a brasileira, o argentino casar com argentino. O povo de Deus casava geralmente com as mulheres do povo de Deus de Israel, casava com o povo dele ali. Então o que aconteceu? Ele foi casar com a mulher do inimigo, dos filisteus. Vamos lá ler isso aí, está lá em Juízes 14:4. Glória a Deus. Tem coisa que Deus permite, mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Então, Sansão escolhe a mulher, por conta daquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Irmãos, o Senhor estava querendo. O Sansão, ele nasceu, a mãe dele era estéril, ele veio para dominar, né, os filisteus, tirar o povo que estava escravo do povo filisteu, tirar o povo dele das mãos deles. Mas Deus precisava colocar Sansão lá dentro. E qual a forma melhor que tinha? Ele casando com a mulher do povo deles. Então o pai de Sansão ficou indignado. Tem tanta mulher aí, mulher dos seus irmãos aí, a filha deles, não sei o que, tá aí. Você podia casar com sobrinha naquela época. O povo, de qualquer pessoa do povo dele ali. Então, mas só que Deus estava no meio disso tudo. Ele vai casar com a filisteia e ele vai ficar lá no meio deles ali. Então ali eu vou poder usar ele para destruir ele vai ficar lá dentro da cidade. Mas só que Sansão se deixou levar, e ele foi cometendo um erro atrás de outro erro, deixou a carne falar mais alto. Aí ele foi perdendo aquela intimidade que ele tinha com Deus. A força de Sansão nunca esteve no cabelo dele, mas esteve na obediência. Irmãos, então nós estamos vendo aqui que Deus, quando Ele tem plano para nós, às vezes você pode entrar dentro de um bar para pregar para alguém, dentro do ônibus, sentar lá no parque alto para conversar com alguém. Você passa assim, eu sento aí, bate um papo com essa mulher. Você vê uma pessoa, você olha para você ver, de longe você vê que a mulher está angustiada, parece que ela vai sair dali e vai pular debaixo do ônibus, qualquer coisa assim. Aí Deus, senta lá. Aí você pode ir que é de Deus, que talvez você está atrasado, talvez está muito quente, aí Deus, senta lá. Você vai falar exatamente aquilo que aquela mulher está precisando ouvir. Talvez seria a última pessoa a conversar com ela, que dali talvez ela ia até tirar a vida dela. E Deus te usa
para poder falar com aquela mulher. Deus é estrategista, meus irmãos. Quem crê aqui que Deus está trabalhando na sua casa agora? Aleluias. Deus é tremendo. Ele pode fazer isso e faz. Então, amado, e Sansão fez tudo de errado, mas ele teve várias oportunidades. Várias oportunidades. A primeira coisa que o inimigo fez, quando ele falou o segredo dele, que não era segredo, não era nada de cabelo, mas ele foi desobediente perante ao Senhor, foi furar os olhos dele, para não enxergar mais nada. Depois ele virou escravo, ficou andando em círculo, moendo farelo, e na escuridão, nas trevas, sem força, sendo humilhado. Quando a pessoa se inclina para as coisas da carne, nesse caso aí já não foi Davi, agora já é Sansão, ele se inclinou para Dalila, aquela mulher muito formosa na época, mas era uma prostituta, segundo a Bíblia. Ele larga da parte de Deus, da luz, e vai conviver com as trevas. É o que significava aquela mulher. Então, amados, ele começa a andar sem direção, cego, fraco, oprimido, pessoas zombando, escarnecendo dele. E é assim que acontece com a pessoa que sai da presença de Deus, a pessoa que tem um Deus todo-poderoso, que tem verdadeiramente nos sustentado de pé, que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa ida para o trabalho, nossa volta para casa, guardado nossa entrada, guardado nossa saída. Tem pessoas que têm virado as costas para o Senhor e estão passando dificuldade, estão passando necessidade, porque essas pessoas estão procurando a sua própria condenação eterna, não a condenação daqui, mas a condenação eterna. Quem não está com Jesus vai para a condenação eterna. Condenação eterna. Agora, quem está com Jesus, Deus tem uma vida eterna maravilhosa para todos nós, aleluia. Aí a vida eterna. Então, amados, hoje, meus amados irmãos, o Espírito Santo mora em nós, aleluias. Parece para os outros que a gente não é nada, ele não tem nada, ele mora lá no alto do morro, ele trabalha em tal lugar, ele não tem carro, não tem isso, mas o Espírito Santo, o próprio Deus, mora em nós, nós somos templo do Espírito Santo, aleluia. Irmão, isso é muito grandioso. Deus mora em nós, quem nos falou? Nada mais do que eu sou, o Deus maior, mora em nós, Ele nos escolheu para isso. Aleluias. Então, amados, nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus, tem que estar de acordo com a sua palavra. Às vezes a pessoa, ela quer colocar a vida dela dentro da Bíblia. A gente sempre falou isso aqui. É o contrário, ela está no caminho adverso, contrário. Ela tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida, mas ela quer encaixar todos os erros dela ali dentro da Bíblia. Não tem lugar dessa forma para a pessoa chegar até as mansões celestiais dessa forma. Ela tem que colocar a palavra de Deus na vida dela, aleluia. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vão navegar aí, conforme diz o pastor Antônio, no oceano do Espírito. 1 Coríntios 6,19. Está lá. Ou não sabeis, os irmãos sabem, se não sabia, está sabendo agora. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, se a gente não é de nós mesmos, nós somos de Deus, aleluia. Somos de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Nada. Sem Deus você não levanta da sua cama. Sem Deus você não tem força para trabalhar. Sem Deus você não tem força para falar nada. Sem Deus você precisa ser amparado na sua casa pelas pessoas.
E tem pessoa, por estar andando para um lado, estar andando para o outro, por ter dinheiro, por ser bonito, por morar em tal lugar, acha que pode pisar nas pessoas, mas nós temos um Deus vivo, que verdadeiramente tem cuidado de nós. O próprio inimigo, quando tenta aproximar dos escolhidos do Senhor, o lugar mais próximo que ele chega da amada igreja, é debaixo dos nossos pés, aleluia. Que ele sabe que nós temos um Deus todo-poderoso. O inimigo conhece cada um de nós também, irmãos. Ele sabe de onde a gente foi tirado. Ele sabe que as correntes foram quebradas, nós somos arrancados da mão dele. Agora nós pertencemos àquele que salva, àquele que batiza no Espírito Santo, àquele que cura e voltará para nos buscar, aleluia. Nós iremos morar no lugar que ele foi expulso. Ele foi expulso de lá, e nós vamos para lá, e nunca mais ele pode voltar para lá. Por isso a raiva dele da igreja. Ele era inimigo de Deus. Então quando acontece ali a nova aliança com a morte do Senhor Jesus, o derramamento de sangue do Senhor Jesus, então ele passa a ser inimigo da igreja, que somos nós. E é um inimigo muito grande, um inimigo muito perigoso, mas muito maior é o nosso Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, a igreja que somos nós precisamos entender isto, colocar isso na nossa mente, que nós somos templo de Deus. Então nós precisamos ser santo conforme Jesus era santo ou é santo. Precisamos estar em santificação. Precisamos andar em santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. E precisamos também ser uma igreja, ou a igreja incorruptível. O que é isso? Pessoa não pode dizer, vamos lá para a igreja, que lá eu te pago isso. Vamos, se você não for na igreja, eu te dou isso. Trocar uma santa ceia por uma viagem no Japão. Mas Moisés, peraí, pastor Moisés, eu não posso perder essa oportunidade, não. Irmãos, se você souber o significado, você sabe. Eu dei um exemplo aqui que mexe com a cabeça da pessoa. Trocar a Santa Ceia com uma viagem lá no Japão, tem que ser domingo, o dia da Santa Ceia. Você vai lá no Japão. Então você vai ver que já deu um exemplo que mexe com a pessoa. O que ele pode pensar? Lá no Japão eu tomo Santa Ceia. Ou então vou pedir o pastor para me ministrar a Santa Ceia para mim no sábado, porque domingo eu tenho que ir para o Japão. Você está vendo, irmão, o que eu estou falando? Vê se os irmãos entendem. O irmão sabe o significado da Santa Ceia? Irmão, nós estamos falando aqui, a Santa Ceia, ela simboliza o corpo incorruptível do Senhor Jesus. É colocar espiritualmente Jesus verdadeiramente dentro de nós pela nossa fé. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, diz o Senhor Jesus. Então, irmãos, tem gente, eu joguei uma coisa mais pesada para ver a reação da igreja, mas tem gente que toca por talvez um passeio no domingo, aí ela não vem domingo, ela toma na quarta-feira. Às vezes na quarta-feira não está aí porque está chovendo, na próxima semana eu tomo, já próximo do mês está passando rapidinho, no próximo Santa Ceia eu participo. Deus está falando, irmãos, Deus está falando. Então, vamos meditar na palavra. Mateus 6:24, vamos ver o que diz lá. Glória a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou está com Deus, vamos ser bem claro aqui, ou está com o diabo. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro. Quem não está com Deus, está com o diabo. Você que está nos assistindo pela rede social, se você não estiver com Deus Todo-Poderoso, você está com o diabo. Não tem meio termo, mas eu estou mais ou menos com Deus, eu estou mais ou menos com o diabo. Não existe isso, meu irmão. Mas você é abençoado, a sua casa é abençoada, você está com Deus, sim.
É só preciso você ajoelhar seu joelho ali, colocar-se de joelho na sua casa, buscar para a sua família, buscar para o seu marido, buscar para a sua esposa, buscar para os seus filhos, falar com Deus, e você vai entender o que nós estamos falando. Você está com Deus sim, senão você não estaria assistindo ou ouvindo essa ministração. Aleluias. Irmãos, Efésios 5,18 diz assim, vou ler por aqui, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que é isso? É ruptura, destruição, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Mas enchei-vos do Espírito. O que está falando? É para você encher, ser um vaso transbordante. Transbordante. Que está repreendido isso, mas acontece isso, que elas vão em festas e lá tem bebida alcoólica, cada um é livre para fazer o que quiser, sendo da igreja, não sendo da igreja, a pessoa é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não aprisiona ninguém dentro de igreja, Jesus não aprisiona ninguém para você é obrigado a ler a Bíblia todo dia. O Espírito Santo que te mostra que você deve se alimentar da palavra de Deus. Então, está falando para não se embriagar com vinho. Então, com vinho, mais aqui que há dissolução, que é destruição de família, né? Mas enchei-vos do Espírito, Espírito letra maiúscula. Então, Espírito Santo. Tem pessoa que vai em festa, enquanto ele não enche de bebida alcoólica até aqui, ele não para de beber. Você vai conversar com a pessoa, seja membro da nossa família mesmo, e fala assim, está tudo sob o controle, o dia que eu quiser eu paro. Irmãos, psicólogo, psiquiatra, remédio, se Jesus não tiver com a mão em cima daquela pessoa ali, não para, é muito difícil parar. Jesus tem que estar no controle. Só remédio, psicólogo, psiquiatra, não tira a bebida da pessoa, não tira, irmãos, não tira. Então, é preciso a pessoa, então agora nós estamos falando para encher, mas é do Espírito Santo, não de bebida alcoólica, mas encher de coisa boa, encher daquilo que vai verdadeiramente somar com você, trazer alegria para a sua casa, trazer alegria para a sua vida, tirar a sua tristeza, que é o Espírito Santo, que ele é consolador, ele exorta, edifica a igreja, aleluias, é o Espírito Santo. Irmãos, a botija da igreja, que somos nós, a botija somos nós, ela precisa estar cheia. Pouco tempo atrás, nós pegamos uma palavra aqui, que estou lembrando aqui, nós ilustramos dentro disso que nós estamos falando, para a amada igreja entender. A lâmpada tem que estar acesa continuamente. O que é que a lâmpada acesa continuamente? Quem faz essa lâmpada ficar acesa continuamente? O Espírito Santo. Então esse jovem chega perto do pastor, que o pastor sempre, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo. Chegaram esses 3 jovens na igreja, contei isso aqui uma vez, me veio a memória aqui agora, e ali perguntou, pastor, o que é encher do Espírito Santo? Foi buscar a presença de Deus, mas a gente já busca a presença de Deus, mas o que é encher? Como encher como? O pastor falou assim, amanhã vocês me encontram lá na beira do riacho, vocês levam um balde e uma peneira. Aos 3 jovens foi, tá pastor, estamos aqui, 3 baldes, cada um trouxe um balde e cada um trouxe uma peneira. Está vendo o riacho ali? Vai lá, enche a peneira d'água e traz e enche o balde. Aí eles faziam, chegavam aqui no balde, aqui não tinha nada, o riacho estava lá perto do banheiro, o balde estava aqui, eles levaram o balde mais para perto um pouquinho, para ver se dava, mas mesmo assim caiu um pingo lá dentro do balde. Vamos ficar aqui o resto da vida, vamos ficar o resto da vida que Jesus vai voltar, nós estamos aqui enchendo o balde, não vamos encher nunca. O pastor falou assim, agora vocês aprenderam a lição, vamos lá, agora eu vou com vocês, vamos 3 de uma vez, mergulha a peneira, mergulhar a peneira encheu, agora quando vocês levam para lá, esvaziam. Então permaneça
com a peneira cheia. O que é isso? Não sai daí da água, fica na água da vida, fica cheia. Enquanto a peneira estava lá na água, ela estava cheia. Então, se encher do Espírito Santo é não sair um pouquinho para vir para cá, não sair um pouquinho para ir para ali chorar, não sair um pouquinho para ali para murmurar, mas é permanecer cheio na presença de Deus. Aleluias. Você está chorando, que às vezes a gente chora, a gente é ser humano, mas você está cheio do Espírito Santo, você está buscando a presença de Deus, você está falando com Deus, conforme a gente prega de vez em quando, que Ana só mexia com a boca assim, mas ela estava orando a Deus. O seu senhor, Eli, até pensou que ela estava embriagada, mas ela já não tinha nem mais palavras, de tanto que ela estava buscando a presença de Deus na vida dela. Uma mulher estéril, mas Deus honrou a fé daquela mulher, e ela deu a luz a um profeta, um dos maiores profetas que teve na história de Israel, chamado Samuel. Aleluias. E depois ela teve mais filhos ainda, mas ela consagrou o filho dela no templo. Assim que ele desmamou, ela colocou ele no templo para ser criado dentro do templo, na casa de Deus, e ele virou o profeta Samuel. Ela entregou ele para Deus, ela queria mesmo ali ter aquele prazer de ser mãe, né? Porque ela não tinha filho e a concorrente dela tinha filho. Penina, chamava Penina, que também que era casada com o marido dela. Então, ela queria ter o prazer de dar uma semente para o marido dela. Então Deus fez isso para ela, mas ela na mesma hora falou assim que desmamar, eu vou colocar ele no templo. Então, irmão, você tem que permanecer mergulhado no Espírito, no oceano do Espírito, mas cheio até em cima, para que o inimigo não tenha brecha na sua vida, para que o inimigo não tenha espaço para chegar, para destruir seu casamento, para destruir a sua fé, para tentar derrubar o seu altar que está construído na presença do Senhor. Houve oração, houve choro, houve ranger de dente, mas você está aí, você conseguiu, você venceu. Assim também a nossa família, nós temos orado para o irmão, para a esposa, para o marido, para filho, para primo, se converterem, arrepender dos seus pecados e entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos orado porque nós somos sabedores que o Senhor tem ouvido as nossas orações. O tempo é dele. Claro que nós oramos agora para acontecer a coisa agora. Conforme o pastor Daniel pregou aí, né, que tinha gente pregando aí que fazia um banco aqui, que o banco já aparecia ali. Não é assim não. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Deus tem trabalhado na sua vida, meus irmãos. Pode esperar que a sua hora vai chegar, você vai ver a sua bênção na sua mão. E outra coisa, maior do que você ainda pensa, porque talvez a igreja precisa ser uma igreja humilde, o povo de Deus precisa se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Então Deus vai te dar algo grande, algo maravilhoso para você. Aleluias. Que a gente pede um pouquinho, fala assim, eu vou pedir só um pouquinho, porque eu pago aluguel, vou pedir uma casinha lá no alto do morro, mas que eu saia do aluguel. Não, Deus vai te dar um lugar melhor. Se não for aqui, vai ser na glória, mas você vai mudar num lugar bom. Deus está trabalhando para isso, irmãos. Eu sempre falo, a gente já tem tudo, mas como ser humano a gente sempre continua pedindo, mas a gente já tem tudo na nossa vida, que é o grande Deus. Quem tem Deus tem tudo, irmãos. Tem pessoas que ainda estão procurando Jesus, vai de porta em porta, vai de igreja em igreja, mas não acha Jesus, e Jesus está pertinho dela. Pertinho dela, talvez está até com a mão no ombro dela, mas ela não consegue sentir Jesus, porque talvez ela está voltada para as coisas do mundo, está voltado para as outras coisas. Quando ela começar a olhar espiritualmente para a vida, olhar para dentro de si, ela vai sentir as mãos de Jesus tocar ela, que já está tocando, mas ela não sente isso. Irmãos, quando eu entreguei a vida para o Senhor Jesus, e quando os irmãos também entregou a vida para o Senhor Jesus, nós temos certeza que houve grande mudança na nossa vida, no nosso entendimento, no tipo de vestimenta, no tipo de música que a gente escuta. A gente sabe disso. Tem música antiga e tem música que tem letras. Você pode escutar, tem uma letra bonita, uma letra que fala de amor. Agora tem música que não pode nem chamar, não tem nem nome para aquilo. Não tem jeito de você ouvir aquilo. Como igreja, você não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Mas para os outros aí,
Tem pessoa que está sendo humilhada, eu vou falar até na parte das minhas irmãs aqui, tem mulheres que estão sendo humilhadas através da letra daquela música, que eu não vou falar nada daquela música, estão sendo humilhadas, ainda estão dançando, batendo palma, indo até no chão, como se ofendendo elas a música, elas gostando daquilo. Misericórdia, é cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Vou falar baixinho, né? Mesmo nas redes sociais, falar baixinho, né? Ainda acham que estão abafando. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, e o diabo batendo palma do outro lado, mais uma, vem para cá. Aí no outro final de semana chama uma colega, mais uma, vem para cá. Mais uma, vem para cá. A porta para entrar lá no céu, ela é apertada, o caminho estreito. Mas para entrar no inferno ela é larga, o caminho é espaçoso. E são muitos que estão entrando por ela. A porta é larga. Ela é larga justamente que multidões passarão por ela. Se possível, até os escolhidos do Senhor vão passar nessa porta larga, se bobear. Se ele deixar a chama que vem ardendo no seu coração, ardendo na nossa vida, que é o Espírito Santo, apagar, vai passar na porta larga. Irmão, lâmpada acesa. Lâmpada acesa, irmão. Não importa se está chorando, pastor Moisés chora também, pastor Daniel chora, os irmãos da igreja choram, não importa se está chorando, se está sofrendo, mas nós somos mais do que vencedores. Nós não somos moradores daqui não, nós somos moradores do céu. Então, nós vamos sair daqui. É como se nós estivéssemos passando num problema difícil, mas depois nós vamos voltar para a nossa casa, que são aqui as mansões celestiais. Nós estamos de passagem aqui, e verdadeiramente está passando rápido. Pastor Moisés, pouco tempo atrás, aí um dia eu estava falando assim, eu estava com 13 anos. Pois é, agora estou com 25 e passou rapidinho. Então, amados, passa rápido. Eu falei alguma idade errada aqui, Mônica? Não, né? Então tá bom. Ninguém entendeu nada, mas tá bom. Então, amados, o negócio é ficar firme na presença de Deus. Passa rápido. Só para a gente fechar aqui, já estou vendo, estou dentro do horário, já dá para a gente fazer oração aqui na frente. Irmãos, ontem mesmo, vamos dizer ontem mesmo, o pessoal estava comemorando a passagem de ano aqui na igreja. E eu fazendo culto na casa da minha mãe. Ontem nós estamos já saindo praticamente do mês de março. Por causa dos meus escolhidos, os dias seriam abreviados. Está acontecendo isso. Senão a igreja não ia aguentar, o próprio Senhor sabia disso. É muita pressão, é muita opressão por parte de Satanás para tentar destruir a igreja. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós vamos chorando, vamos passando pelas provas, mas vamos dando glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E para fechar, eu quero ler aqui Marcos 16, versículo 17 e 18. Glória a Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Sinais nós já estamos vendo por aí. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão, diz lá. Então, amados, como é que a igreja consegue trabalhar ou passar por isso aí sem acontecer nada com a igreja? O Espírito Santo. Porão a mão sobre os enfermos e os sararão ou os curarão. Pegarão serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada os fará dano algum. Dano algum. Com qual poder a igreja tem para fazer isso aí? O Espírito Santo. Que nós aqui sem o Espírito Santo, nós não somos nada, 0, bolinha zero, nada. Então que Deus te abençoe, irmão. Você é poderoso, minha irmã. Você é poderoso, meu irmão. Você está cheio de Espírito Santo, minha irmã. Você está cheio de Espírito Santo, meu irmão. Você é mais do que vencedora. Você é ungido de Deus. Você é escolhido do Senhor. Você é separado por Deus. E o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluia. É o nosso passaporte, aleluia.
É só ficar no caminho, é só ficar com Jesus, é só abraçar Jesus, é só seguir os ensinamentos do Senhor, ficar firme, irmão, e lâmpada acesa, em nome de Jesus. Irmãos, aí mesmo no seu lugar mesmo, vamos fazer uma primeira oração, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aquilo que está te incomodando, aquilo que está fazendo doer no seu coração, na sua alma, no seu espírito, em colocar agora no altar de Deus. Feche seus olhos, não olhe para o lado, você vai conversar agora com Deus, e Deus falar com você, que tem jeito, que Ele está trabalhando, que Ele está cuidando de você. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, aqui está, meu Pai, a tua amada igreja, meu Deus, buscando, meu Deus, manter a lâmpada acesa diante, meu Pai, das angústias da vida, diante dos problemas conjugais, diante dos problemas familiares, ó Pai, diante dos problemas financeiros, diante dos problemas, meu Pai, de enfermidades. O teu povo está aqui, meu Pai, está aqui nesta noite, meu Pai, porque o Senhor é aquele que cura, meu Pai, é aquele que quebra as correntes, meu Deus amado, é aquele, meu Pai, que quando estende a mão, ó Pai, o milagre acontece, meu Deus, meu Pai, toca, meu Deus, toca nessa esposa, toca no marido, toca nos filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, esse irmão, essa irmã, meu Deus, que está aqui, ó Pai, talvez está esperando uma cura, meu Pai, que o remédio não tem feito efeito, mas o Senhor é aquele, meu Pai, que apenas um toque, apenas uma palavra, e essa pessoa ficará curada, meu Deus. Toca agora, meu Deus, meu Pai, toca nesse homem, toca nessa mulher, toca nos nossos familiares, ó Pai, toca naqueles problemas que estão, meu Pai, agarrados na justiça, meu Deus. Sabemos que o Senhor, meu Pai, é juiz, um juiz verdadeiro, um juiz que não se deixa ser comprado, meu Deus. Ah, meu Deus amado, meu Pai, abençoa o teu povo nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Enche, meu Deus, enche, meu Pai, enche os seus filhos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a nossa lâmpada, meu Pai, continue continuamente acesa, meu Pai, na tua presença. Não nos deixe, meu Pai, voltar na derrota, não nos deixe, meu Pai, voltar no lamaçal do pecado, mas Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir a nossa vida na tua presença, com lâmpada cheia, com botija cheia, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nos abençoa, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor, sabemos, ó Pai, que a resposta vem do Senhor, sabemos, ó Pai, que as nossas orações têm chegado até o teu trono, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e vamos sair daqui nessa noite com a nossa vitória, meu Pai, com a nossa bênção, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus, graças a Deus.